João 10. Aqueles que forem encontrando, vou pedir que se coloquem de pé. Meu tamanho, que Deus. Vou levar pela projeção, vai ficar mais fácil. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvado, adorado, exaltado seja o teu santo nome. A ti nós rendemos toda a honra, toda a glória nessa manhã, bendito Jesus. Muito obrigada, Deus, por essa rica oportunidade de estarmos na tua casa, no dia das crianças, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que devemos deixar ir a ti as crianças, Senhor, os teus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pai, te peço agora que o Senhor venha estar, meu Pai, humildemente me usando, Senhor, que eu possa, meu Pai, ser canal de bênção nessa manhã. Em nome de Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Tivemos na nossa EBD nessa manhã 69 irmãos. Amém? Então, irmãos, como nós vimos essa ilustração aqui, isso aqui é um aprisco, irmãos. Quem aqui não sabe o que é um aprisco? Cadê minhas crianças? Aprisco é onde no deserto os pastores faziam com pedras e colocavam as suas ovelhas. Só que eles colocam também galhos com espinhos para aquele lobo e aquele urso que estava aqui na festa não conseguia entrar. Quando Jesus diz que ele é a porta, porque os pastores no deserto, eles deitam exatamente no aprisco, igual o Davi estava aqui deitado. Por isso que Jesus diz que ele é a porta. Tem que passar por Cristo. Nós vamos falar um pouquinho nessa manhã, também no Salmo de número 23. E vamos falar um pouco, não vou ler o texto, algumas partes eu vou ler, vamos ler agora todo. Nós vamos falar um pouco da realidade dos pastores no deserto. Quando o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a nossa realidade, tem que ser a realidade do cristão. A Bíblia não é um livro ilustrativo, não é um livro de contos de fadas. Ele é o nosso manual de fé e prática. Quando eu leio, o Senhor é meu pastor, eu tenho que realmente crer nisso. Nada me faltará, quer dizer que de nada me falta. Muitas das vezes nós temos perdas na nossa vida, faltam-nos às vezes muitas coisas, mas quando nós sabemos, temos essa plena certeza que o Senhor Jesus é na nossa vida, nada nós sentimos falta, Ele nos é suficiente. A palavra continua dizendo,
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A rotina de um pastor no deserto é levantar pela manhã, num deserto árido, contar todas as suas ovelhas e caminhar entre 3, 4 quilômetros à procura de água e à procura de pastagem. Aqui no texto, Davi diz pastos verdejantes. E a gente consegue imaginar um pasto verdejante, aquela graminha verde, igual tem aqui no nosso país, né? O verdinho. Mas lá no deserto não é assim, não. Lá a água é barrenta, lá o pasto verdejante é queimado. Muitas das vezes, quando a gente está no sol, na alta temperatura aqui, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia quando a gente vê uma grama queimada. Esse é o pasto verdejante que o pastor leva as suas ovelhas. E caminha 3, 4 quilômetros. E a ovelha é um bichinho que tem a boca perto do focinho. E se ela for beber água, numa água agitada, ela se assusta e não bebe água, porque ela pode se afogar. Por isso que o pastor leva a águas tranquilas. Tem ovelha que se assusta tanto com o barulho da água que o pastor tem que pegar uma garrafa Pérez e dar igual uma mamadeira na boca da ovelha. A ovelha é um bicho totalmente dependente do seu pastor. E ele caminha com ela e muitas das vezes a água vai migrando, fica um mês num lugar, outro mês em outro. Então ele faz esse aprisco de pedras, guarda suas ovelhas e dorme na borda. E quando chega no inverno também tem um aprisco diferente. Eles colocam uma caverna e ali colocam as ovelhas. Se encontrar água num lugar muito distante, ele passa a noite ali com as ovelhas e depois retorna para sua casa. Então, esse primeiro texto, no Salmo 23, que a gente vai falar sobre ele, como as crianças falaram, Jesus é o nosso pastor, o Senhor nos leva a um lugar de provisão. Nós só temos provisão no nosso Deus. É Ele quem nos guia, é Ele quem está conosco todos os dias, nos dando água, nos dando alimento, nos dando tudo que nós precisamos. A palavra de Deus diz também aqui no verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É pelo amor do nome de Jesus que Ele nos guia, que Ele tem sido a nossa direção, a nossa razão de existir, porque fora dele não há vida. Que água nós temos bebido por aí? Aonde nós temos nos alimentado? Quando Davi disse, o Senhor é, ele está dizendo que ele é Senhor. E o Senhor, ele é dono. Ele que manda, ele que fala. E a ovelha só ouve a voz do seu pastor. No deserto também, as crianças são criadas junto com as ovelhas. Todo pastor lá no deserto, ele leva uma criança com ele para quê? E se a ovelha ouvir a voz da criança, ela vai acostumando com a criança. A criança vai crescendo, a ovelha acostuma com o cheiro. E se esse pastor precisar se ausentar, a criança toma conta das ovelhas. Muitas das vezes, quando passam rebanhos de pastores, e como diz no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe um deserto que é uma ribanceira muito grande. E as ovelhas passam enfileiradas. Vem um rebanho para um lado e um rebanho para o outro. E elas não se misturam. Porque os pastores fazem uma alarido maluco e chamam a sua ovelha e elas vão. Quando teve a Guerra do Golfo, uma cena muito interessante que eu vi na internet, e quando a bomba estourava, as ovelhas iam todas igual filha romana para perto do seu pastor. Já os porcos, eles descansavam. A ovelha só ouve a
voz do seu pastor. Um pastor não pode vender uma ovelha para outro pastor, porque a ovelha vai morrer de depressão. A não ser que esse pastor seja um açougueiro, né? Vai fazer outra utilização da pobre da ovelha, porque a ovelha ela só conhece a voz do seu pastor. Se nessa primeira fase nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos leva no lugar de provisão, tem uma hora que a segunda fase chega ao lugar do deserto. E o deserto, cada um de nós aqui, eu creio que já passou um ou vários desertos na sua vida. Mas o que diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal, porque o Senhor está comigo. Muitas das vezes nós passamos por lutas e a gente fica assim pensando, meu Deus, eu estou aqui sozinho, a igreja não veio me visitar, nem meu irmão veio me visitar. E a gente esquece que Jesus está em todo dia. Ele está conosco. E muitas das vezes nós somos ingratos. Quantos aqui já disseram às vezes assim, ai meu Deus, eu passei uma noite horrível. Que noite horrorosa. E a gente às vezes esquece de agradecer. A gente pode ter passado uma noite boa. Jesus está lá. Eu perdi um ente querido. Eu não estava sozinho, Jesus estava lá. Eu tive uma doença grave. Eu não estava sozinho, Jesus estava lá. Esse vale da sombra da morte existe lá no deserto. E se a ovelha cair, o ser humano às vezes não tem coragem de passar porque uma diferença muito grande. Mas a ovelha passa porque ela ouve a voz do seu pastor. E nós passamos da provisão para o início, passamos pelo vale. E o terceiro ponto da nossa mensagem nessa manhã é uma mesa. O Senhor nos chama a estar assentado à sua mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus está sobre todos. O sol está aí para todos. A chuva está aí para todos. A misericórdia do Senhor está sobre os seus também. Que a misericórdia significa fidelidade, um amor leal, um amor fiel, um amor inabalável. Esse é o nosso Deus, que nos chama nessa correria do dia a dia, de estar juntos. Ontem teve um lindo jantar de casais aqui na igreja. E a Fran disse uma frase muito interessante. Se hoje fosse o último jantar, se hoje fosse a última noite perto de você, e eu vou trazer para agora, para essa manhã, e se esse for o nosso último encontro? O que nós torcemos para entregar ao Senhor? O que tem sido a nossa vida cristã ao longo dos dias? Uma coisa mecânica? Eu vou lá porque é domingo, eu vim na igreja. Qual é a nossa gratidão de termos esse pastor que não deixa faltar nada na nossa vida? Mas ele não é um gênio da lâmpada que eu fico, eu preciso disso, o Senhor me dá, eu preciso daquilo. Ele nos é suficiente. Nós conseguimos, com a maturidade cristã, entender que Deus nos dá 3 respostas. Sim, não, espera. O espera de Deus é quase um sim. O nosso Deus é tremendo, porque Ele só nos entrega uma vez quando está pronto. Eu não posso dar um carro na mão do outro. Um dia Ele vai ter idade suficiente. A gente vai dar carro na tia Diana, né? Então o nosso Deus é um Deus que nos faz.
E quando ele diz não, é para o nosso bem. Os pastores no deserto também, muitas das vezes, tem uma ovelhinha que ela quer se desviar. E ele pega aquela ovelhinha, quebra sua patinha na hora, e ao mesmo tempo ele já coloca. Aí uma vez uma caravana passando, viu isso, meu Deus, que absurdo, cadê a defesa dos animais? Ele está machucando a ovelha. Aí o pastor ouvia daquela caravana e falou, não, cuidado, porque se ela se desviar, ela morre. Mas quando ele quebra a patinha, coloca a tala, ele não coloca tudo. E ele trata daquela ovelha. Ele a leva no ombro para beber água, ele a leva para comer, e quando a patinha sarar, nunca mais aquela ovelha sai seu pastor. A ovelha de Cristo só ouve a voz de Cristo. O que tem nos distraído nessa vida? O diabo, quando ele não consegue nos destruir, ele sabe nos distrair. E hoje nós tocamos o céu comum das maravilhas do nosso Deus por um céu comum do celular. Nós não temos tempo para o Senhor. Chega a mensagem de bom dia no grupo da família, a gente nem lê a mensagem. A irmã passou. Você viu o carinho que aquela pessoa te mandou uma mensagem e tem palavras de bênção ali para você? A gente não consegue parar 10 minutos para assistir uma pregação. A gente não consegue parar em águas tranquilas. Existe um rio, uma canção que eu amo muito que diz: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Eu fico imaginando Davi escrevendo isso. Naquele deserto, um menino cuidando das ovelhas, dizendo, olhando para aquele lugar, deserto, e dizendo: o Senhor é o pastor. Nada. Ele me faz voltar em verde de espaço. Ainda que ele estivesse vendo um deserto, um pasto amarelo. Mas ele sabia que na presença do Senhor era abundância. Refrigério. Quantas pessoas doentes. Quantas pessoas deprimidas. Quantas pessoas ansiosas. Porque buscam tantos outros lugares. Buscam o Senhor. Não estou dizendo que a pessoa tem depressão, não é isso. Nós temos que parar, descansar. Pode ser o nosso último culto, pode ser o nosso último dia, pode ser o nosso último dia de família. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos dá todos os dias. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão conosco todos os dias. Esse é o nosso Deus. E para nós terminarmos essa bondade do Senhor, misericórdia que nos segue todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui Davi está dizendo, eu quero habitar na presença do Senhor. Eu quero estar com Ele. Eu quero me alimentar na presença dele. No deserto, aquela água barrenta que o pastor de ovelhas dá para a sua ovelha, é a mesma água que ele bebe. A gente pode falar aqui hoje. Mas o Senhor é uma água. É uma água que traz vida. Vida abundante. Vida. Qual voz nós estamos ouvindo? O que tem nos distraído? Vamos tentar parar hoje um pouquinho. Eu tenho lembrado muito da minha infância, na escola, e eu estou com vontade de fazer isso. A gente tinha um caderno, e a gente colocava ali algumas perguntas e passava para os amigos para saber qual era a cor que gostava, qual era a música predileta. E aqui nós somos uma família. Muitos que me conhecem sabem que eu mais gosto, né? E qual o alimento que eu mais gosto? Pastel.
Mas tem muitos irmãos aqui que eu não sei qual é o prato predileto, eu não sei qual é a cor predileta. Igual a Belinha, eu perguntei a Belinha se já estava por falar. Eu, Belinha, qual o seu time? Ela, eu sou Botafogo. Botafogo, muito bem. Eu, qual é a cor do Botafogo, Belinha? Ela, preto e vermelho. Aí eu falei, não, Belinha, é branco. Ela, branco, preto e branco. Então eu já sei que a Belinha é botafoguense. Eu gostaria nessa manhã de falar com vocês, crianças, que o celular chama tanto a nossa atenção. E a gente que está falando de Davi nessa manhã, e Davi escreveu tantos lindos salmos para o Senhor, eu queria te desafiar a chegar na sua casa, mesmo que não seja hoje, mas durante a semana, escrever uma carta para Deus. Quem você acha que Deus é na sua vida? Uma carta de agradecimento, uma carta de... Posso até pedir algo a Deus, mas é você e Deus. Porque os salmos eram Davi escrevendo para Deus. Você já imaginou isso? O que Deus vai achar? Pode ser para os adultos também, tá bom? Você já escreveu uma carta para o Senhor? Muitas das vezes a gente só se lamenta. Faça essa experiência de escrever uma carta para o Senhor. E você vai alegrar o coração do seu Deus. Você vai alegrar o coração do nosso Pai. Vamos lá. Em João 10. E a gente lê lá. João 10, 15 diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É o nosso Deus da vida, por cada um de nós, todos os dias. E habitar na casa do Senhor é o mínimo que podemos fazer. Existe um país na África, eu esqueci o nome, não lembro se é Argélia, que é um país da janela 10x40, que não pode entrar dentro. Lá existe uma, e essa Bíblia, ela fica com uma família cristã por uma semana. E aquela família devora a Bíblia. E no culto seguinte, escondidos, a família que está entregando a Bíblia chora. A família que recebe feliz. A família que entrega chora, porque só vai ter acesso àquela mesma Bíblia dali a 3 anos. Nós, brasileiros, somos um povo estranho. Somos um povo que nos perdemos nos rios da vida. Tantas coisas nos distraem e nos destroem. Quando teve a pandemia e cogitou-se a possibilidade da igreja estar fechada, eu me lembro que eu liguei para a Cristina, a gente chorava tanto, mas tanto. Às vezes Deus tira as coisas da nossa vida para a gente perceber. Qual o valor nós temos dado para nós? Temos meditado dia, noite. Temos sido gratos ao nosso pastor que nos dá alimento todos os dias, que nos dá uma água todos os dias. Ou ele vai precisar quebrar nossa carga para carregar nos ombros, mas que a gente não venha se desviar, que a gente não venha se afastar, que a gente venha ter um coração grato de estar, como diz o último versículo do Salmo 23, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu tenho que ter um coração grato, Senhor. Vamos chamar o pastor Sidney aqui à frente. Nós temos que ter essa gratidão. O que
que eu vejo, Senhor? Senhor, eu vim aqui só pedir, como aquele enfermo na porta formosa, que eu vim pegar. Como Pedro e João disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, levanta e anda. Em nome de Jesus, eu agradeço por